Neemias capítulo 13. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes, assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que, ouvindo-lhes esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, e cantores, e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas, durante tudo isso, não estava eu em Jerusalém, porque, no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, vim eu ter com o rei, mas, ao cabo de alguns dias, tornei a alcançar licença do rei. E vim a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. O que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. E, ordenando eu, purificaram as câmaras, e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas do manjares e o incenso. Também entendi que o quinhão dos levitas se lhes não dava, de maneira que os levitas e os cantores, que faziam a obra, tinham fugido cada um para a sua terra. Então, contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém, eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então, todo Judá trouxe os dízimos do grão, e do mosto, e do azeite aos celeiros. E por tesoureiros pus sobre os celeiros a Selemias, o sacerdote, e a Zadoque, o escrivão, e a Pedaías, dentre os levitas, e com eles Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque se tinham achado fiéis, e se lhes encarregou a eles a distribuição para seus irmãos. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim e não risques as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e às suas guardas. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda a casta de cargas, que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles no dia em que vendia mantimentos. Também tírios habitavam dentro e traziam peixe e toda a mercadoria, que no sábado vendiam aos filhos de Judá em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Porventura, não fizeram vossos pais assim, e nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado. Sucedeu, pois, que, dando as portas de Jerusalém já sombra antes do sábado, ordenando eu, as portas se fecharam, e mandei que não as abrissem até passado o sábado, e pus às portas alguns de meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então, os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão sobre vós. Daquele tempo em diante, não vieram no sábado. Também disse aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas, para santificar o sábado. Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim, e perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Vi também, naqueles dias, judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos nem para vós mesmos. Porventura, não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel. E, contudo, as mulheres estranhas o fizeram pecar. E dar-vos-íamos nós ouvidos,
para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas. Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o concerto do sacerdócio e dos levitas. Assim, os limpei de todos os estranhos e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra. Como também para as ofertas da lei em tempos determinados e para as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o bem.